Então, estamos aqui. Boa noite, pessoal. Conseguem ouvir a gente aí? Conseguem ver a gente bonitinho? Pode dar um alô, por favor? Opa, alto e claro, muito bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Show de bola. Então, só dando um início aqui, né? Normalmente o pessoal aí. Tô sempre pelas lives aqui, mas nunca aparecendo durante as câmeras, né? Então, iniciando aqui pela primeira vez. Então, pra quem não me conhece aqui, eu sou Eduardo, né? Mais conhecido como Piá. Acho que é o jeito que o pessoal me conhece, né? E hoje a gente falar um pouco aí sobre um assunto importante aqui junto com o Marcos, né? Quiser se apresentar, Marcos, por favor. Opa. Ô, gente, boa noite aí, o pessoal que está aparecendo por aí. Primeiro, eu queria agradecer a SBE, né, pela parceria, inicialmente aí pelo Ives também, que fez esse contato, o Eduardo, e um dos grandes incentivadores aí para a gente fazer essa parceria foi o Casimiro. Então, eu tenho que agradecer bastante aí, e para a gente falar sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Que veio agora à tona esses dias, né? No começo do mês tivemos um acidente em relação a isso, mas espero que gostem. Ah, um tema importante, né? Um tema importante aí pra gente discutir e, enfim, e levar pra vida, né? Exatamente. Bom, Marcos, se você quer esperar um pouco, conversar mais um pouquinho com a gente aqui, tô vendo o pessoal aí, o Miró tá no chat aí, né? Beleza. Quando você quiser começar, fique à vontade, tá? Não, tranquilo. Na verdade, assim, eu já tinha pensado sobre esse tema já há algum tempo, né? Na verdade, alguns anos, e porque sempre foi uma preocupação minha em relação a esses gases, sempre, sempre. Eu entrei na SPEL em 2012, né? E então assim, sempre me preocupei em relação a isso, porque eu venho da área industrial. Então a gente tem essa preocupação muito grande em relação a gases. E aí no começo do ano eu comecei a formatar um curso, né, sobre isso, porque infelizmente a gente acha pouco material sobre isso e a gente vê principalmente atividades aí turísticas, né? E às vezes não é muito bem desenvolvido nessa área. Então, e tem aquela preocupação daquela pessoa que vive, né, entrando em caverna profissionalmente. E eu achei interessante a gente fazer, formatar, sabe, essas informações. E aí, por incrível que pareça, nós tivemos um acidente, né, no começo do mês, relacionado a isso. A gente vai tirar um tempinho para falar sobre, pelo menos, as informações que eu consegui sobre o acidente, né? Então, é importante a gente sempre destacar que o gás, ele você não consegue visualizar, né? Então, é um perigo constante ali. Com certeza. E infelizmente está mais presente do que a gente imagina, né? Muito mais. Então, perfeito. Se quiser já apresentar para a gente, por favor. Beleza, vamos lá então. Tudo tranquilo aí, Eduardo? Tudo tranquilo. Podemos então? Às suas ordens. Opa! Bom, então, obrigado novamente aí, o pessoal que está participando também. Depois a gente anda conversando aí sobre algumas dúvidas, algumas dicas que eu gostaria também que o pessoal contribuísse. Bom, então eu deixei aí os contatos, né, que alguém pode
precisar de alguma coisa, de alguma forma, se eu conseguir ajudar, pode contar comigo, tá bom? Bom, então, eu dividi aqui essa apresentação em alguns tópicos importantes, né? E aí é interessante a gente falar sobre essa detecção de gás, a forma de monitoramento, né? Mas só que para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que conhecer algumas coisas antes disso, né? Então eu dividi essas informações aí na parte de introdução, que a gente vai falar o que, que pode alterar também nos gases, e aí a gente entra dentro dessa parte da formação dos gases, propriamente dito mesmo, algumas estratégias de estratificação dos gases, né? Algumas dicas importantes sobre os detectores. Gosto muito de falar sobre a legislação em termos de saúde e segurança, que envolve principalmente pessoas que trabalham profissionalmente na exploração, por exemplo, de caverna, mapeamento, né? De licenciamento de forma geral. Existem as legislações que dão um aporte para a gente em relação a esses contaminantes, né? Então, a legislação está aí para ajudar a gente, certo? Uma parte de legislação ambiental que volta aí diretamente para essa forma de monitoramento dos gases. Vamos falar um pouquinho aí dos equipamentos que a gente poderia lançar mão também para minimizar os riscos, né? E um possível resgate, né? Logicamente que nesses itens aí do EPI, equipamento, resgate, não daria para a gente falar muito sobre isso, mas a gente vai dar umas dicas bem importantes aí em relação a isso. Muito bem. Nessa parte de introdução, é interessante a gente saber que a cavidade, de qualquer forma, ela é alterada, né, por situações externas a essa cavidade. Então, quando você tem, por exemplo, uma alteração climática externa, você pode ter percursos de ventilação diferente, né? Você pode ter alterações de pressão externa. Então, isso muda a dinâmica dos gases dentro da cavidade. Então, quando você tem mudança, por exemplo, de curso d'água, né? Aí você lembra que, por causa dessa mudança do curso d'água, você pode ter deposições de matéria orgânica em locais diferentes, né? Inundações, por exemplo, que acabam carreando, né, material em decomposição para dentro da caverna. Então, isso tudo também altera esses gases, né? A posição, por exemplo, dessa cavidade, se ela tem mais de uma entrada ou se ela só tem uma entrada, e o nível que está relacionando essas entradas. Então, isso muda completamente a atividade desses gases dentro da cavidade. Então, é importante a gente, no processo de monitoramento, quando vai executar a detecção dos gases, né, a gente tem que levar em considerações praticamente tudo. Sempre a gente fala que existe um microclima dentro da cavidade, né, mas a gente sabe que situações externas à cavidade alteram esse microclima, né? E não é diferente na cavidade. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre desmatamento, pode ser que um curso de água foi alterado por causa disso, né? A circulação de ar que chega na cavidade, ela foi alterada. Então, a gente começa a observar que essa parte de gases dentro de uma cavidade, ela muda constantemente. Ela é dinâmica, ela não é fixa, né? Mesmo que você tenha pouca alteração da cavidade, em termos de dissociação, por exemplo, de rocha, mas você tem alterações pequenas, e essas alterações elas podem ser um curto espaço de tempo, ou
um tempo bem grande, né? Mas, de qualquer forma, você entende que a cavidade é única. Então, todos os fatores que alteram essa forma física e dinâmica dos gases, ela parte também em relação à parte externa da cavidade, né? Bom, é importante a gente comentar também que quando a gente vai fazer um monitoramento, leva-se em conta, por exemplo, novas entradas, né? Então, isso muda completamente a dinâmica, a física dos gases dentro da cavidade. Bom, é interessante a gente falar também quando você tem a produção de gases relacionado a um tipo de solo, né? Não só em relação ao tipo de solo, também com condições de animais mortos, por exemplo, né? Se você tem um acúmulo maior de deposição de matéria orgânica, a forma de carreamento dessa matéria. Então, tudo isso pode gerar novos gases, né? Ou produção de deslocamento de gases que estejam dentro da cavidade. E um deles, que é o principal, né? Que seria o oxigênio. Muito bem. Então, só para a gente lembrar aqui, o gás mais importante para a gente, né, é o oxigênio. Mas o ar que a gente respira, é importante a gente entender que eu tenho ali uma certa porcentagem desse ar que a gente respira, cerca de 98% de nitrogênio, e ele não ajuda em nada, né? O que ajuda a gente a sobreviver é o oxigênio, que ele está próximo aí de 21%. Logicamente que nas literaturas a gente acha um valor um pouco menor do que isso, né? 20,8, 20,9. Isso é muito característica de um local, certo? E aí você tem cerca de outros gases com porcentagens bem pequenas, né? O argônio, por exemplo. Então, na verdade, o que conta para a gente é a quantidade de oxigênio. Então, sem ele, a gente não tem vida, certo? E aí, vamos começar então a falar sobre o oxigênio, certo? A falta do oxigênio, por exemplo, ele causa várias coisas no organismo. Por exemplo, desorientação, incapacidade de raciocínio, né? Então a gente começa a entender que em algum momento da atividade profissional, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um mapeamento, ela pode ter uma confusão mental, né? Ter uma fadiga em excesso, aparentemente a pessoa tem um cansaço em excesso. Esses são os primeiros sintomas, além do sono, né? De que o oxigênio não está adequado para a vida. Então, logicamente que quanto menos esta porcentagem de oxigênio, vai chegar um momento que você não tem condições de vida, né? Então, você tem a morte por asfixia. E a gente considera aí o ideal para a gente viver, né? Entre 19% e 23%, certo? E a legislação brasileira obriga que todo profissional, toda pessoa que trabalha profissionalmente, tenha o ambiente acima, né, no caso de 18% de oxigênio. Bom, eu não poderia deixar de comentar aqui algumas características do oxigênio, né, que ele, em alguns momentos, ele é narcótico, né, aí considerando mais de 90% de oxigênio. E ele tem uma outra característica que ele pode ser um problema em algumas cavidades que têm emanação de gás, mais propriamente dito, o gás natural e o metano, né? Ele pode aumentar essa taxa de inflamabilidade, que é aquela condição que a gente fala que aumenta o poder de queima, né? Ou de explosão. Mas isso é um pouco muito difícil, né, da gente encontrar numa cavidade. Então, a princípio, a gente não considera, vamos dizer assim, o enriquecimento de oxigênio dentro da cavidade,
certo? Então, essa parte, a princípio, a gente desconsidera, certo? Mas então vamos aqui entender um pouco sobre esta produção de oxigênio, né? E também a parte que reduz o oxigênio. Então, por exemplo, nós seres humanos expelimos CO2. O CO2 ele causa uma expulsão do oxigênio do ambiente. Então, por exemplo, quando você tem uma cavidade que tem um desenvolvimento religioso, por exemplo, você tem um número grande de pessoas. O que está acontecendo ali? Emanação de CO2, né? Expulsando o oxigênio. Bom, então você tem, além de nós, né, seres humanos, os seres vivos de forma geral, eles expelem o CO2. Lembrando que ele expulsa o oxigênio do ambiente. Né? Então, logicamente, se você tem outros gases e também o CO2, eles têm essas características de reduzir o oxigênio do ambiente ou então expulsar o oxigênio. Isso é um complicador para a gente. Né? Os processos biológicos, até mesmo os geológicos, né? Chama aberta, oxidação e decomposição de matéria orgânica. Nesses processos, a gente tem o consumo de oxigênio, e aí você reduz essa porcentagem, né? Que pode ser fatal aí, em vários casos para o ser humano. A gente lembra aqui que há uns bons tempos, né, atrás, o pessoal que trabalhava em mina levava o passarinho, né? E aí, se o passarinho parasse de cantar, né? Ele estava com uma condição de oxigênio baixa. Aquele era um sistema antigo, precário, né? Hoje a gente já tem alguns métodos bem mais evoluídos que a gente vai comentar aí. Bom, então, em relação à origem da formação do oxigênio, é importante também, mas em poucos casos a gente consegue encontrar isso numa cavidade. Por exemplo, no processo de fotossíntese. Então, quando você tem, por exemplo, uma penetração de uma raiz dentro da cavidade, né? Mas ali produz uma quantidade de oxigênio muito pouca. Então, a gente não considera isso, né? A decomposição aí do peróxido de hidrogênio também, né, da pirita, manganês, associado com água, ele produz nessa quebra o oxigênio. Lembrando mais uma vez que é um valor muito pequeno. A própria radiólise, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, que é aquela associação da radiação ionizante na água, né? Então, ela quebra essas moléculas, produzindo aí uma quantidade certa de oxigênio. É importante a gente destacar aqui que todo o solo, né, vamos falar assim, do globo terrestre, ele é formado principalmente por duas linhas, né, de radioisótopos, né, que são as grandes famílias que a gente tem de radioisótopo, que é do urânio e do tório, né? Então, nesse processo de decaimento, você tem a emanação dessas radiações, quando associado com a água, você tem uma produção de oxigênio. Essa é a teoria mais aceitável em relação àqueles fungos que estão sendo evidenciados esses dias, né, já tem algum tempo, lá em torno de Fukushima, né, naquele acidente nuclear que teve. Muito bem. O dióxido de carbono, então, eu já havia comentado que principalmente o ser humano libera o CO2, né? E aí você tem essa condição dele ser incolor e inodoro. E, mais uma vez, o gás, nessa condição, você, como não consegue visualizar os gases, né? Você tem um risco envolvido nessa situação. E aí fica complexo você considerar, por exemplo, o uso de um passarinho, né, ou uma outra ferramenta que não seja adequada, porque nós não temos essa percepção dos gases, a não ser, por exemplo, pelo cheiro.
né? Alguns gases têm essas características de cheiro, mas outros não, né? E aí, no caso do CO2, ele tem essa condição num nível mais elevado, concentrado de CO2, você pode ter uma morte por asfixia, né? E, logicamente que em condições mais elevadas. Outro fator que eu estava comentando ali sobre a baixa do oxigênio, né? Vale aqui também para o CO2. Em alguns momentos você pode ter dor de cabeça, que é a famosa cefaleia. Então, alguma coisa está errada, né, no ar que você está inalando. Possivelmente é baixa de oxigênio. Então, se você tem concentrações maiores de CO2, com certeza o oxigênio está reduzindo. E onde que tem essa produção de CO2 na cavidade, então? Aí decomposição de matéria orgânica, né, atividade biológica, de forma geral você tem essa produção de CO2, né? Aí até a própria dissolução da rocha carbonática entra nessa contribuição, né, de produção de CO2. Existe uma referência, né, mundial de ppm de CO2. Né? Esse valor de 427, ele é de agosto agora de 2025, logicamente que a gente entende que este local que você mediu, né, o CO2, teoricamente ele é isento de contaminação. Então, quando a gente vai fazer um monitoramento, uma detecção, você deve encontrar um local para fazer uma medição como base, né? Só que esse local que você vai realizar essa detecção, logicamente que a gente sabe que é fora da cavidade. E você tem que garantir que ela não tenha contaminação por outros processos, né? Minerários, por exemplo. Então, você tem que garantir esse valor de referência seu, né? Aí só assim você consegue fazer um comparativo dos valores de CO2 dentro da cavidade. Aqui existe um termo, né, que a gente chama de IPVS, que é imediatamente perigoso à vida ou à saúde. Esses valores recomendados pela NIOSH em relação à sua toxicidade, né? Então, ele diz, a teoria sobre o IPVS é que uma pessoa consiga sair de um local, né, em 30 minutos com uma certa porcentagem de um gás. Então, por exemplo, no caso do CO2, você tem uma quantidade, logicamente, bem elevada daquela referência mundial, né, de 40 mil ppm. Mas, assim, esse valor é extremamente alto, né? Agora, existe na legislação brasileira um limite permitido, certo? E aí a gente considera como valor de 3.900 ppm no local profissional que a pessoa está desenvolvendo sua atividade corriqueira, né? Então, o limite brasileiro para CO2 são de 3.900 ppm. Então, a gente observa que, pela referência mundial, também é um valor bastante distante, né? Bom, o radônio, ele é um gás radioativo e ele tem muito dentro de uma cavidade, justamente pelo comentário que eu havia comentado, feito antes, né? Que é exatamente aqueles processos de decaimento das duas famílias, do urânio e do tório, né? Então, ele tem nos seus filhos desses pais, né, do urânio e do tório, ele tem o gás radônio, e ele é interessante porque ele também não tem cor, não tem cheiro, né? E ele não reage. Então, para você criar um sistema, até hoje, né, um sistema de filtração do radônio, você não consegue, justamente porque ele é inerte, né? Então, no caso de você utilizar uma máscara,
você não consegue bloquear esse radônio. O radônio, só para aí, de certa forma, o pessoal ficar menos preocupado, né? Todo material pétreo da natureza constitui a emanação do gás radônio, né? Então, o ideal é que você ventile. Então, na cavidade pode existir locais de bolsões, por exemplo, que você tem armazenamento desse gás. Não só o radônio, mas todos os outros, né? Lembrando aí que esse gás, ele é o grande produtor de câncer pulmonar, né? Justamente pela liberação de uma partícula de alta energia, no caso essa partícula alfa, né, de 5,5 MeV. É um valor aproximado, né? Então, a origem dele, como eu havia comentado, é o processo de decaimento das famílias do urânio e do tório. Bom, hoje os detectores bem mais avançados, que até pouco tempo, né? Mas de qualquer forma, a gente faz a detecção do gás radônio pelos filhos, né? Que são descendentes aí do radônio, principalmente o polônio, o chumbo e o próprio bismuto. Beleza. Agora aqui uma atenção importante. Não existe um limite de radônio. Existe um valor aceitável, né? Que é recomendado que tenha até um determinado valor, no caso aqui de 300 becqueréis por metro cúbico, né, de ar inalado. E aí essa referência seria pela norma da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, a 301 e a própria 4.01, ok? Logicamente que valores maiores aí deveriam ser tomadas providências. E nesse caso, como ele não é tóxico, né, ele também não tem referência de ser IPVS. Muito bem. O outro gás aqui também, que é derivado do gás natural, né, em grande proporção, é o metano. Então, ele também tem algumas características, né, de ser incolor, inodoro, né? Interessante, às vezes o pessoal confunde com o cheiro de gás de cozinha, né? Aquele cheiro foi introduzido artificialmente, né? E alguns gases aí você tem mistura de butano, metano, mas ele não tem cheiro, o metano, né? Lembrando que o metano ele é inflamável e explosivo, certo? Produz asfixia também, porque ele expulsa o oxigênio, certo? Então, quanto menos você tem porcentagem de oxigênio, vai chegar um momento que você pode ter uma morte por asfixia. Também é produtor de cefaleia, né? No caso de tontura, e ele tem uma característica diferente de muitos outros, né? Que ele não é tóxico. Mas é importante a gente destacar aqui esse processo de tontura, de cansaço em excesso, né? Que o pessoal que trabalha nessas condições de mapeamento, por exemplo, que fica um certo tempo dentro da cavidade, é importante a gente saber que você precisa dormir bem, né? Estar bem fisicamente para que você tenha uma referência em um momento de desconforto, né? Aquele desconforto de sono, por exemplo, de tontura, a princípio ele não é natural. Então a gente sempre lembra que essas condições são anormais do nosso corpo. Então a pessoa tem que ter essa consciência, né? Muito bem. Aí algumas origens desse metano, né? Matéria orgânica abundante, aí a gente tem nesse processo de decomposição a geração do metano, depósitos aí de carvão ou gás natural, né? Decomposição da parte anaeróbica também, o famoso guano, né? Entra dentro dessa condição, e aí você acaba produzindo metano e também o CO2, né? Então, olhe os dois problemas que a gente tem.
E esse metano é importante também quando você tem fraturas novas, por exemplo, algumas fissuras, que o gás pode ser emanado por ali. Então, logicamente que principalmente essa via de saída do metano, né? E ele também não tem essa condição recomendada pela NIOSH, né? É, ele não é considerado asfixiante, mas aí que está um problema. Ele expulsa o oxigênio, como a gente já havia comentado. Esse que é o grande problema dele, a não ser que ele também tem essa condição do inflamável explosivo, né? E a gente lembra que um tempo passado, aí bem próximo, né, algumas pessoas usavam o carbureto. E aí estava conformado um grande acidente se você entrasse numa caverna que tinha emanação de metano, né? Bom, o gás sulfídrico, o famoso H2S, né, ele já tem uma característica um pouco diferente, também não tem cor, né, ele é tóxico, mas ele tem uma condição muito importante para a gente, que é o cheiro do ovo podre, né? Para quem não conhece o cheiro do ovo podre, coloca um ovo na terra e deixa lá alguns dias. Depois você quebra para você ver o cheiro maravilhoso que sai dali, né? Esse é o cheiro característico do gás sulfídrico. Bom, esse gás ele tem uma característica extremamente importante para a gente. Ele é inibidor do sistema olfativo. O que, que significa isso? Quando você entra numa cavidade e sentiu um cheiro de ovo podre, e logo em seguida você não sentiu mais o cheiro de ovo podre, o que está acontecendo naquele momento? O seu sistema olfativo não está funcionando mais. Então, quando você em algum momento sentir esse cheiro, volte, saia da caverna. Porque se você permanecer na caverna, ele vai entrar nesse processo, né, de toxicidade do seu organismo sem você perceber. Então é importante, em algum momento, aí eu senti o cheiro do ovo podre, saia da caverna imediatamente, né? Logicamente que ele tem essa característica também de expulsar o oxigênio daquele ambiente. E em concentrações um pouco maiores, você tem aí a irritação de olhos, né, e sistema respiratório. E, logicamente, com valores mais elevados, você pode chegar à morte. Bom, onde que a gente, então, pode encontrar o gás sulfídrico, né? Fontes geotérmicas aí, logicamente, estão bem relacionadas à produção desse gás, né? Solos areníticos aí com pH entre 8 e 9, e a própria decomposição de matéria orgânica quando ela é rica em oxigênio, certo? Os depósitos de sulfato também mineral são ricos em produção desse gás sulfídrico, né? Logicamente que a gente sabe que é derivado aí do enxofre, né? É interessante que ele também se concentra em águas superficiais e subterrâneas, né? Então, à medida que ele pode evaporar aí das águas superficiais, ele pode inundar uma cavidade com esse gás. Bom, o limite brasileiro, então, seria 8 ppm, né, desse gás, e observe que o IPVS dele é um valor de 100. Logicamente está distante, mas serve de alerta, né, esse resguardo que a legislação brasileira deu com 8 ppm. Muito bem. O nitrogênio, então, o que está acontecendo com esse cara aqui, ó? Inodoro, incolor, sem sabor, inerte. E aí o grande detalhe dele, ele é asfixiante, asfixiante. Por quê? Porque ele também expulsa o oxigênio. Grande detalhe dele, né? Bom, a sua forma de origem do nitrogênio acaba sendo a grande maioria, né? A própria emanação, desculpa,
o sistema externo da cavidade, quando introduz esse gás do ambiente, né, o gás que a gente respira, entrando dentro da caverna. Lembrando que em várias situações você tem alterações de pressão interna da caverna e externa. Isso pode criar um fluxo que inicialmente não tinha. Né? Então, toda vez que você tem alterações de pressão entre as duas localidades, você tem essa alteração dos gases. Né? Aí nos processos biogeoquímicos também, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas assim, a grande preocupação desse nitrogênio é exatamente a monificação, quando ele tem essa produção do dióxido de nitrogênio, né? Que ele é corrosivo. E nesse caso, como é um gás, você inalando isso, você pode ter até uma queimadura no seu sistema respiratório. Aí no caso da radiólise também, ele pode associar na produção do nitrogênio. Né? Muito bem. O famoso salitre, né? Algumas cavidades aí, a gente teve um tempo atrás a exploração do salitre, né? De forma geral, ele é estável. Então, ele não produz por si só algum tipo de gás. O problema é quando ele associa com matéria orgânica em decomposição. E qual seria essa matéria orgânica em decomposição? Logicamente que pode ser várias, uma mais especial que é o guano. Né? Bom, então, pelo processo de decomposição da matéria orgânica, você tem essa produção, e aí você tem algumas duas características de produção, tanto o óxido nítrico, né, e o nitroso também. E interessante que esse dióxido de nitrogênio também que é produzido nesse sistema, ele tem um IPVS de 13 ppm, né? São valores baixos. Baixos porque se ele tem um valor baixo de IPVS, significa que ele é extremamente perigoso para o ser humano. E aí, por exemplo, nesse caso do dióxido de nitrogênio, você tem um limite, né, de acordo com a legislação brasileira, de 4 ppm, apenas 4 ppm. O famoso acetileno, né, muito usado aí o tempo atrás, certo? E ele tem algumas características de ser incolor, odor bem característico, né? E ele, pelo seu uso inflamável, ele produzia aquela chama linda, maravilhosa, para fazer aquelas fotos, né? No comprimento de onda do amarelo, as fotos saíam assim maravilhosas, né? Ele também acumula emulsões. O problema é que não é só esse, né? São vários gases, têm essa acomodação tanto em emulsões na parte superior ou inferior da cavidade. Bom, o acetileno, lógico, a gente sabe que não tem ele natural na cavidade, né? Ou seja, toda vez que você utilizava o acetileno, você estava introduzindo dentro da caverna um certo contaminante, né? Bom, então, de onde que ele vem? Na queima do carbureto de cálcio, né? Associado lá com o gotejamento da água. Ele não tem IPVS, né, que é imediatamente perigoso à vida e à saúde, mas ele tem um limite de exposição de 2.500 ppm. O que significa isso? Ele está indicando que acima desse valor, ele expulsa o oxigênio do ambiente. Logicamente que uma, duas pessoas não vai fazer uma diferença significativa num local bem específico que ele esteja, né? É um salão pequenininho, certo? Mas se você aumenta o número de pessoas, você pode facilmente chegar a esse valor, certo? Então é interessante você sempre ter esse cuidado para quem ainda usa, né, o acetileno. Bom, aí vem outros problemas que já foi até bastante difundido no mundo inteiro, né, sobre os subprodutos do acetileno, que é alguns resíduos alcalinos, né, e o hidróxido de cálcio,
que pode contaminar e mudar a condição lá de uma cavidade, principalmente o meio biótico, né? Muito bem. A amônia, a famosa amônia, né? Tem gente que tem raiva de mim quando eu falo sobre a amônia. A amônia é aquela situação que a gente sabe que ela irrita, né, o sistema olfativo da gente, nos olhos, e aí a gente entende que nessa condição de irritabilidade, você pode ter dificuldade para sair da caverna, né? Porque em condições maiores de concentração do gás, você pode, talvez, não conseguir abrir os olhos, né? Então é interessante a gente sempre resguardar aí, no caso de valores mais elevados, né? E essa amônia ela tem uma característica tardia, né, que é a produção de catarata. A gente chama esse tipo de catarata aí, no caso de catarata tardia, né? Ela produz atrofia da retina e de qualquer forma é um gás, né, contaminante que o seu corpo não está apto para ter esse contaminante, né? E ele acaba produzindo problemas respiratórios e a própria fibrose pulmonar, né? E como ele é irritante, ele tem essa condição de produção de queimadura do sistema respiratório e até chegar numa condição de necrose da mucosa. Muito bem, a sua origem aí, principalmente por decomposição de matéria orgânica, né? A hidrolisação da ureia é a grande contribuidora, né, dessa amônia, certo? Veja bem que você tem o IPVS da amônia de 300 ppm, né? E o limite aí aceitável pela legislação brasileira de 20 ppm. Lembrando que ela é solúvel, né? Formando uma solução alcalina. Muito bem. O dióxido de enxofre também, ele tem essa característica de ser incolor, tem um cheiro aí bem próximo do enxofre queimado. Ele também é irritante dos olhos, trato respiratório e mucosa, né? Aí a gente sabe que ele advém das cavernas vulcânicas, né? E ela, nesse processo de solução da água, né? Ele acaba produzindo o ácido sulfuroso, logicamente, que é um ácido fraco, né? Mas aí, quando você tem um processo de oxidação associado com oxigênio e esse dióxido de enxofre, você acaba produzindo, então, o ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico, quando inalado, ele é bastante irritante, né? Pode produzir aí até queimadura interna. E olha para a gente ver que irritante, quando ele está acima de 2 ppm, acima de 2 ppm, é muito pouca quantidade. E na condição de PVS, ele é de 100 ppm, né? E a recomendação da legislação brasileira é de 4 ppm. Mas a gente considera, então, por exemplo, quando você tem atividade cultural dentro de uma cavidade, né? É bom você investigar essas condições, porque já em 2 ppm você já tem um sistema irritante, né, das vias respiratórias. Bom, aqui a gente vai fazer abrir um parênteses, né, para que a gente faça alguns comentários, que é o último gás que a gente vai ver, sobre o monóxido de carbono. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui sobre o monóxido de carbono, depois a gente entra em algumas questões daquele acidente que teve, né, com uma pessoa fatal, até que eu tenha essa informação, foi uma pessoa só. Bom, então, olha para você ver, ele tem uma característica de ser incolor, inodoro e insípido, né? O problema do monóxido de carbono é que ele é altamente tóxico, e aí você tem uma morte por envenenamento. Esse monóxido de carbono, ele tem uma característica de absorção até 300 vezes maior do que o próprio oxigênio que você inala. Então, o que acontece com esse CO2, esse CO? Ele associa com a
hemoglobina, satura a hemoglobina, né? E com isso ela não absorve o oxigênio para mandar para a corrente sanguínea. Então, você não consegue, mesmo que tendo um valor considerável de oxigênio, você não consegue absorver o oxigênio do ambiente, justamente por essa característica do monóxido de carbono, né? Bom, aí a origem são várias, né? Combustão completa ou incompleta de matéria orgânica, até mesmo processo de decomposição. A gente lembra, por exemplo, que caracteristicamente você poderia encontrar cavidades que teve algum processo de fogueira, né? E aí você pode ter a queima do gás que tenha lá naquela cavidade e produzir o CO, né? Lembre-se que você pode ter bolsões que aprisionam esses gases. O CO2, por si só, né, associado com a matéria orgânica e alguns minerais redutores, né, justamente porque você tem um desequilíbrio na última camada eletrônica de certos átomos, né, principalmente aí o ferro e a pirita. Nessa associação você tem o monóxido de carbono, né, a produção de monóxido de carbono. O fogo, de forma geral, ele produz o CO2 e o CO, né? Então, todo o processo de queima, seja completa ou incompleta, você tem essa produção. Em algumas literaturas, a gente acha a produção de CO pelo corpo humano, mas ela é insignificante, muito pouca, então acaba que a gente desconsidera isso, né? Bom, cavernas vulcânicas ou geotérmicas também produzem o CO, né? E a condição IPVS dela, desse gás, 1.200 ppm, e o limite aí indicado pela legislação brasileira de 39 ppm. Bom, então, nós tivemos aí Marcos, Opa! só aproveitando aqui, ainda falando de gases, né, antes de passar para o próximo ponto, tem uma pergunta aqui sobre o radônio, né, que o pessoal quer saber se o radônio ele corre em cavidades do Brasil. Então, o radônio, onde nós podemos encontrar o radônio? Em todo local da crosta terrestre. Em qualquer lugar do mundo, do globo, do nosso planeta, né? Você tem um radônio. Lembrando que na própria formação do globo terrestre, a gente tem essas duas cadeias principais, né? De radionuclídeos, que é do urânio e do tório. Então, qualquer lugar na face da Terra, você tem o radônio. Por exemplo, mesmo que não seja em caverna, na sua casa agora, você tem material pétreo que construiu a sua casa, o tijolo, o reboco, né? A própria madeira, o ferro, todos eles têm porcentagens diferentes de radônio, né? Um material, por exemplo, o granito, o mármore, esses materiais pétreos de densidades maiores, eles têm uma emanação maior de radônio. Então, você não está isento do radônio, né? Em qualquer lugar que você vá no globo terrestre, você tem. O grande lance do radônio em cavidade é que, em muitos momentos, você tem o aprisionamento desse gás. Esse que é o grande lance. Porque, por exemplo, na sua casa, uma vez por dia, por exemplo, a pessoa abre a porta, a janela, então você tem essa troca de gases, né? Mas na cavidade, muitas vezes você não tem essa, vamos falar assim, essa dinâmica dos gases, né? Então ele acaba ficando aprisionado e ele é produzido constantemente, né? Tranquilo, Eduardo? Perfeito, obrigado. Beleza, nada. Muito bem. Então, pegando esse gancho aqui do monóxido de carbono, por essa fatalidade que nós tivemos um tempo atrás, foi esse mês, né? No começo do mês, e teve 3 pessoas envolvidas, e até onde que eu tenho informação, uma pessoa entrou, a outra depois foi tentar
tirar o que estava dentro da cavidade, né? E aí não conseguiram, e o terceiro chamou um socorro, e o pessoal do Corpo de Bombeiro foi lá fazer a retirada das duas pessoas, e até onde que eu sei a informação de que uma pessoa veio a óbito, né? E aí eu consegui uma informação de que no atestado de óbito dessa pessoa estava escrito morte por envenenamento de monóxido de carbono. Então, naquela cavidade tinha uma concentração de monóxido de carbono, né? E então ela tem essa condição aí de ser altamente tóxica, né? E ela não tem cheiro. Se você não tiver um detector específico, você não consegue identificar esse monóxido de carbono, né? Muito bem. Bom, vamos ver aqui uma parte de comportamento, né, dos gases, porque a gente sabe que os gases eles são alterados por várias condições, né, em relação, por exemplo, à densidade dos gases, a porcentagem de umidade, a temperatura, a pressão. Então, tudo isso aqui altera, né? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente poder ver uma coisa interessante. Eu montei essa tabela em relação, por exemplo, ao gás, né, e a sua densidade. E onde que ele estaria na cavidade? Por exemplo, você tem o metano, né, que é o mais leve de todos, ou seja, a densidade baixa, e ele estaria onde? Na parte superior da cavidade, né? Como referência, a gente tem a densidade do ar, que está próximo aí de 1,29, né, alguma coisa parecida, né, de acordo com a condição normal de temperatura e pressão, certo? Então, ele estaria em termos de meia altura, né? Mas esse metano, por ter uma densidade mais baixa, ou seja, ele é mais leve, então ele vai ficar na parte superior da cavidade. Por exemplo, o radônio, que a gente estava comentando sobre ele, ele tem uma densidade mais elevada. Então, significa que ele vai estar onde? Bem próximo ao solo. Mas você entende que essas condições de densidade, ela é válida na teoria. Ou seja, você sabe que a densidade dele tem um valor, né? Que aparentemente ele pode se posicionar em uma cavidade de ser na parte superior ou inferior, por exemplo, né? Mas quando você não tem ventilação. Então, se você tem algum movimento de ar, isso pode se perder, né? E essa movimentação pode ser até mesmo pela quantidade de pessoas, né? O trânsito de pessoas, a condição física, um desgaste físico que você tem, né? Com respiração mais acelerada. Então, tudo isso pode fazer com que essa condição, vamos falar assim, teórica, ela não se comporte dessa forma. Então, é importante a gente lembrar sobre isso, né? E, logicamente, que a gente sabe como, de acordo com esses valores, na condição normal de temperatura e pressão, isso é uma condição teórica. Então, se você tem níveis de diferença de uma cavidade, né? Essas cavidades, elas quais são as cotas, né, em relação ao nível do mar, por exemplo? Então essas condições elas se alteram e muito, né? Então não dá para você dizer, eu só tenho o radônio na parte de baixo, o metano só na parte de cima. Não. Lembre-se que isso é uma forma dos gases de estarem ali na cavidade, uma forma dinâmica, né? Então, se você garantir que todas aquelas características de densidade, umidade,
pressão, temperatura, elas estão naquele momento que você está fazendo a medição, ela é daquela forma. Então, pode ser que amanhã que você volte lá, vai fazer outra medição, pode ser que você não encontre esses resultados. Muito bem. Algumas coisas aqui interessantes sobre os detectores, né? Não vou me prolongar muito aqui, porque a gente já está andando aqui com um tempinho, né? Bom, os detectores, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque existe no mercado vários tipos de detectores, né? Atualmente a gente tem todos os detectores de leitura direta. O que que significa isso? Ele mede uma certa porcentagem de um gás e mostra naquele momento aquele resultado. Ele vai continuamente medindo a quantidade de gás. Ele não mede daqui a tantos segundos ele vai mostrar um resultado, né? Aparentemente você pega o detector, olha o número dele, ele está mudando, só que você não viu, coincidentemente são os mesmos valores, né? Por isso que essa leitura ela é direta e o detector tem que ter essa característica. Antigamente não era dessa forma, ele media e depois de um tempo ele apresentava o resultado, né? Isso gerou aí muitos acidentes. Bom, a grande maioria dos detectores você pode utilizar uma sonda, que é aquela mangueirinha, né, que você acopla ao sistema de bomba de sucção. O problema é que você tem a especificação, né, do fabricante em relação a esse comprimento de sonda e também o delay que existe para chegar no sensor. Então, cada fabricante tem que falar com você, olha, eu posso usar uma sonda de 1 metro, de 5 metros, por exemplo, tem um que pode usar até 20 metros, né? Mas eu preciso entender qual é esse delay para que ele fez a sucção na ponta dessa mangueirinha até chegar no sensor, né? Por que que a gente usa o sensor, desculpa, a sonda, né? Às vezes você não consegue chegar numa parte mais alta da caverna. Então você pode estender ali um bastão e levar essa sonda até lá em cima, né? Ou então para baixo. E aí, esses detectores aí, a grande maioria, eles medem o CO, né, o gás sulfídrico, eles medem a classe aí de combustíveis, né, e explosivos também, certo? Em alguns casos, eles medem o CO2. Mais recentemente, teve um fabricante que incluiu o sensor de amônia também, né? Bom, esses detectores, eles devem ser intrinsecamente seguros. Significa isso? Ele é um sistema vedado. Então, em algum determinado tipo de gás, mais especificamente explosivo ou inflamável, ele não consegue penetrar no detector. Você lembra que é um sistema elétrico. Então, ele vai gerar fagulhas internas para evitar esse problema de explosão, né? Bom, e aí a bomba de sucção, você deve verificar aí com o seu fabricante, né? Se existe uma bomba incorporada ao seu detector, ou se você tem que ter uma bomba acoplada, né, separada ao detector. Aí tem vários fabricantes, né? E na verdade você precisa entender bem o seu detector em relação a isso. Então, só para a gente fixar aqui numa coisa, que o detector, por exemplo, ele é um dispositivo até, de certa forma, pequeno, mas ele está fazendo uma detecção naquele local que ele está, né? Se eu desloco 1 metro, eu posso ter outro tipo de gás. Então, a gente chama esse tipo de detector de pontual. Então, lembre-se desse detalhe. Eu não posso representar um salão gigante, por exemplo, com uma medição, porque ele está medindo exatamente onde que ele está, né? Ele não está medindo um gás que está a 1 metro, a 5 metros de altura, por exemplo. Existem outros tipos de detectores, os de linha, né? E aí eles têm alguns problemas, alguns benefícios, né? Mas sempre que possível,
você trabalhe com os dois aí, os pontuais e os medidores em linha. Bom, esses detectores aí, eles devem ter um sistema de blindagem, né, eletromagnética, aí com a recomendação de aguentar até 10 volts por metro, justamente porque em muitos momentos você tem outro aparelho eletrônico junto a você, um rádio comunicador, um telefone, né? Então ele tem que ter esse sistema de blindagem, porque senão os valores vão ser alterados dos, dos que forem encontrados nesse detector. E vale lembrar também que eles devem ser calibrados, ter rastreabilidade, né? E ter periodicamente manutenção, certo? Muito bem. É, Algumas legislações. Opa! aproveitando aí o tema de detectores, né? A gente teve uma Uhum. pergunta aqui que é se teria um único aparelho que detecte todos esses gases, né? Ou se seria necessário, tipo, ter mais do que um, né? Enfim. Então, na verdade, se a gente pudesse montar uma figurinha pela IA, seria interessante, porque você ia ter N detectores junto a você, né? Então a gente entende por que eu passei algumas características, por exemplo, em relação à densidade, algumas características que ele tem, porque não adianta você ter um detector, porque aquele detector ele só vai medir um tipo de gás, né? É muito famoso aí, o pessoal fala assim, eu vou comprar um detector de oxigênio. Nós vimos aí que em várias condições de gases, o oxigênio ainda pode permanecer dentro de um valor aceitável, mas você tem outro contaminante, né? O próprio metano tem essa característica. Aliás, e é por isso que os detectores são calibrados aí quase 100% dos casos com metano. Então, assim, você não existe nenhum detector que pega todos. Por quê? A gente sabe que os gases eles têm formação em termos de moléculas, de átomos, diferente e característico do seu gás. Então, esses detectores, eles possuem sensores específicos para cada gás. Não existe um sensor que pegue todos os gases, né? Então, não caia nessa, vamos falar assim, né? Isso é lenda, certo? Então a gente deve ter pelo menos um detector que a gente chama de multigás. Então ele vai pegar aí pelo menos o CO, né? Em alguns casos o CO2, o gás sulfídrico, né? E esses inflamáveis, certo? E além disso, o oxigênio também, certo? Então, acaba você tendo uma característica importante na cavidade, que é a produção de amônia, então você também deveria ter um sensor de amônia. Bom, que eu conheço todos os detectores que existem, né? Eles têm no máximo 5 sensores. E aí são alguns gases que nós falamos aqui, esses 5, né? Então, você não teria outro sensor possível para você colocar num detector. Mas você pode comprar ele separado, né? Mas os detectores são valores aí bem considerados, né? E aí você tem que saber que para você garantir o funcionamento, por exemplo, desses sensores, exatamente com um gás específico, né, que tem esses sensores, você precisa ter um conjunto, né, desse detector que envolve um cilindro com gás padrão, e aí você vai fazer um teste lá que a gente chama de alto zero, o bomb teste, né? E aí você garante que ele está funcionando para aqueles gases, né, que existe o sensor naquele detector. Então, não existe essa condição de você usar um detector. Não funciona. Legal. E Beleza. o Miroc, ele queria saber o que que é a rastreabilidade de um detector. Ah, muito bem. É porque é o seguinte, a rastreabilidade, ele vale para todos os equipamentos que produzem precisão, né, principalmente aí
que vai te dar um respaldo de garantia. E aí, o que significa isso? Quando você compra um detector, ele sempre é calibrado. Mas da onde que vem esse padrão de calibração? Exatamente de um outro detector que a gente considera como padrão. Então, existe essa conexão entre um detector padrão e o detector que eles te vendem. A gente chama isso de rastreabilidade. Perfeito, obrigado. Beleza, nada. Muito bem. Em relação à legislação, então, eu vou destacar alguns pontos aqui importantes para a gente. A própria norma número 1, né, do Ministério do Trabalho, ela fala sobre o PGR, e dentre essas várias atividades profissionais que a gente tem, você deve levantar o risco e perigo de uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma atividade numa cavidade, né? Lembrando que isso é válido para regimes de CLT, certo? Ou contrato. Então, você obrigatoriamente alguém deve levantar esses riscos e perigos que você tem, né? A NR7 aí do PCMSO, né, que envolve a parte da saúde, então todo mundo que tem desenvolvimento profissional na espeleologia, ela deve fazer um exame médico, por exemplo, né, que envolve a parte de certos contaminantes de gases. Então, ele vai fazer o ASO médico normal, acrescentado aí com a espirometria, gasometria, oximetria, né? Se existe monóxido de carbono no sangue, o próprio gás sulfídrico, né? E também, para complementar esses exames, o hemograma completo. Então, isso é preconizado pela norma regulamentadora número 7. Bom, o NR15, né, mais especificamente no anexo 11, ele está relacionado a atividades insalubres, ou seja, para certos contaminantes, aquelas referências de legislação que eu estava comentando, ele é baseado nesse anexo 11. Então, todos os valores acima daqueles limites é considerado uma atividade insalubre, né? Então, também esse PGR, ele deve avaliar essas condições. Que nós já comentamos da Senem, a 301 e a 401, né, como valor de referência do radônio. A BNT existe algumas normas também em relação à atmosfera explosiva e próprio dos detectores também. E você pode complementar também com algumas normas internacionais, principalmente a ISO, quando você faz instalação de qualidade na sua empresa, a famosa ISO 9000, né? Que ela se relaciona a produtos e serviços. Então, quando você vai fazer essa gestão de qualidade ou implantação dessa qualidade, você deve cumprir esta área de segurança, né? Vários itens você deve cumprir para que você tenha uma pontuação tal que ajude lá você obter a certificação, certo? Bom, alguma coisa aqui em relação à legislação ambiental, eu encontrei aqui pelo SECAV, né, em termos de plano de manejo. Lembrando que você vai fazer um estudo de microclima, lembrando então que a parte dos gases envolve o microclima, né? Então, no caso de estudo de manejo, você deve fazer esses estudos de gases. Bom, de tudo que altera os gases para a segurança daquelas atividades, né, que vai ter dentro da cavidade. Bom, Marcos, só continuando aí nessa parte de legislação, né? Então a gente teve uma pergunta aqui sobre, né, as empresas precisariam elaborar um plano de monitoramento e medições específico antes de explorar a cavidade? Aí, né, nele entraria os requisitos de rastreabilidade e um plano de amostragem, não? então, aí a gente lembra alguns detalhes importantes. Isso é possível? Bom, vamos dividir aí. Pela teoria, isso é possível. Prático, eu não sei se seria prático, né? Mas olha só, você tem uma outra estratégia.
vamos dizer que você vai fazer uma exploração e vai fazer um mapeamento da caverna. Bom, seria interessante a equipe de trabalho ter um detector multigás, né? Agora, existe vários problemas por trás disso, certo? Você tem percurso de ventilação diferente, né? Então, dependendo da entrada que você acesse, pode ser que você não tenha um gás, né? Quando você chega do outro lado, você pode ter um outro gás. Essa ventilação ela pode ser alterada. Então, a detecção de gás ela é bem complexa em relação a isso, né? Agora, se você quiser ter, por exemplo, um monitoramento, é possível, né? Aí eu entro dentro de uma questão muito importante, porque algumas pessoas falam assim, eu quero fazer um monitoramento de uma cavidade. Eu falei assim, o que você chama de monitoramento? Porque, para mim, na minha concepção de monitoramento, de acordo com o que nós falamos aqui, o sistema de gás é dinâmico. Então, para mim fazer um monitoramento, eu tenho que medir constantemente uma cavidade. O que é que eu entendo de constantemente? Eu gosto de brincar aí com o pessoal, né? Olha que definição maravilhosa de constantemente. Significa o quê? Constantemente, né? Então, assim, você deve deixar o detector fazendo esse monitoramento. Você não vai medir hoje, daqui um mês você volta. Não é assim que funciona. Monitoramento constante é constante. Isso é oneroso e muito. Então você tem diferentes formas, né, de desenvolvimento da cavidade que isso pode complicar bastante, muito, né? Agora, se você tem uma cavidade, que você tem uma atividade recorrente de pessoas, né? Eu acho válido você manter esse controle, principalmente pelo número de pessoas que você vai gerar ali CO2. Uma coisa que eu não comentei em relação a isso é que nestes casos que você tem um evento com um número de pessoas, por exemplo, religiosos, né? Você lembra de uma coisa que sempre eles estão com uma vela acesa. Lembra que nós comentamos que fogo aberto consome oxigênio, produz CO e CO2? Então, junta isso com emanação de CO2 de pessoas. Junta isso com desenvolvimento de bolsões, por exemplo, que você tem na cavidade, né? Então, tudo isso pode se complicar. Então, é interessante você fazer essa condição de monitoramento constante. Não sei se eu fui me estendendo muito, mas a gente observa que você tem várias variáveis, né? Para você dizer, eu consigo monitorar, não consigo, mas a recomendação para quem vai para a atividade da caverna, fazer mapeamento e tal, eu recomendo utilizar um multigás, desde que ele seja calibrado, você faça lá os testes diários nele, né? Não é fazer o teste lá quando você compra, certo? Tudo bem? Perfeito, obrigado. Beleza. Muito bem. Bom, em relação à EPI, então a gente tem algumas máscaras filtrantes, né? E também vale aquele raciocínio que a gente estava fazendo sobre os detectores. O filtro que a gente poderia utilizar numa máscara, ele tem vários problemas. O principal deles é que o filtro é específico para um determinado gás. Pode ser que ele ainda seja eficiente para um outro gás, né? Mas ele é próprio daquele gás. Então você tem, por exemplo, filtros químicos, né, que desconstitui aquela molécula química para que ele não seja agressor para o seu corpo, né? Então, se você tem essa reação química para um determinado gás, pode ser que para outro gás ele não funcione, né?
é assim, o princípio de funcionamento desses filtros são dessa forma. Ou então mecânico, né? Aí no mecânico, simplesmente para barrar coisas físicas, poeira, né? Então, a gente acaba entendendo que esses filtros, ele pode servir para uma coisa, mas para outros não, né? E a gente lembra que para que você use, por exemplo, um filtro químico, por exemplo, você tem que lembrar, para existir o funcionamento dessa reação química, você precisa de quem? Do oxigênio do ambiente. Então, se você não tem oxigênio do ambiente, você não consegue fazer essa reação química. E aí a gente começa a desconfiar que, opa, o negócio é mais embaixo do que eu achei. Então, assim, vamos falar aqui no ideal, né? O ideal é você ter um sistema autônomo de respiração. Só dessa forma você pode garantir uma porcentagem bem alta a solução do problema. Mas você tem alguns gases também que são contaminantes e são absorvidos pela pele. Lembra lá da amônia? Ela é irritante para os olhos. Então você está bem protegido em relação à sua respiração, mas os seus olhos. Então você tem que ter um óculos, né? De ampla visão, tal, com sistema vedado. Então, assim, são características peculiares de cada caverna. Eu não posso falar assim, eu tenho a solução para tudo. Não existe isso, né? Mas então, assim, numa condição ideal, uma máscara de fuga, né? Um sistema autônomo, inclusive foi esse sistema que eles utilizaram lá para retirar o colega, né? Desse acidente, ou então o sistema de ar mandado, que o sistema de ar é fora da cavidade, né? O sistema de mangueira, a pessoa tem uma certa autonomia para percorrer dentro da cavidade. Mas não se iluda nesse sistema que a gente tem de adução de ar, né? Ele tem um recurso bastante limitado em relação a tempo. Se for um sistema autônomo, lembrando que você, tranquilo, sereno, ali sentado, relaxando, em termos aí de 45, 50 minutos de ar. Agora imagine, você percorrendo dentro da cavidade, né? Fazendo técnica vertical, então isso complica e muito a redução ali do consumo, quer dizer, o aumento, né, desse ar que você está inalando, ele vai ser rapidamente absorvido. Então, o tempo seu de percurso é muito pequeno. Bom, em tempo ali, né, de ação, quando você precisa, só apenas essa condição do sistema autônomo, ou ar mandado, você consegue garantir de forma eficiente, né? Envolvendo essa parte também de resgate e esses equipamentos possíveis. Então, o pessoal fala assim, Max, me ajuda aí num filtro, né? Uma máscara, tal. Então a gente lembra dessas condições, que o filtro ele serve bem especificamente para um detector, né? É um tipo de filtro. Lembrando, mais uma vez, que eu comentei no começo, que o radônio, por exemplo, ele não reage quimicamente, né? Nem mecanicamente com os filtros. Então não tem jeito de você bloquear ele. Bom, aí eu deixei uma pergunta, né? Ventilação artificial é possível? Em alguns países o pessoal utiliza esse sistema. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa novidade, né? Já existe equipamentos que você consiga fazer esse tipo de adução, né? De pressão positiva, mas ainda é muito insípido aí. Bom, algumas conclusões importantes que a gente poderia aqui lembrando que segurança em primeiro lugar, gente. Né? Em algumas atividades aí profissionais, quando tem a parte de técnica vertical, uma determinada empresa não permite que seja executado isso. É um sistema de segurança que ela adotou. Né? Realização de treinamentos eficientes, certo? Treinamento eu enxergo como grande diferença de curso, né? Então é interessante você ter conhecimento aprofundado e ter um bom treinamento, né? Principalmente no caso de gás aí que você não consegue enxergar.
Então, a princípio, alguém poderia achar, não tem problema, aqui não tem problema nenhum, né? Não estou vendo problema nenhum. Então, gás é um negócio bem complexo, certo? E aí, você deveria ter um conhecimento sobre esses gases e detectores, os seus limites, né? Para que você não seja surpreendido com alguns gases, né? Principalmente quando você tem dinâmica dos gases, igual a gente estava comentando. Aí eu estou aqui tranquilo com o detector, né? Mas eu desloquei, vamos dizer, 200 metros para dentro da cavidade. Meu detector está beleza, né? O problema é que se tiver uma reversão de ar, por exemplo, por algum motivo, né? O gás contaminante, por exemplo, ele pode vir de dentro da caverna de encontro a você. O que acontece com isso? O detector vai disparar, né? E você ainda tem esse percurso todo para sair da caverna. Será que daria tempo? Então, assim, são bem complexas as situações. A estruturação de detecção em termos de níveis, né, na cavidade, ela deve ser muito bem estruturada. E você fazer esse monitoramento constantemente, né? Aí definimos aí essa parte constantemente. Bom, e vale também aquelas recomendações da legislação brasileira, né, que nós temos aporte para pessoas que desenvolvem profissionalmente na área da espeleologia, né? E antes da gente terminar, eu até gostaria de fazer uma divulgação aqui de um curso que eu vou dar no dia 7 de novembro, né, com a carga horária de 8 horas, que fala sobre essas condições que a gente estava comentando aqui, tá bom? Tem aí o Instagram, e para quem quiser aprofundar mais dentro desses conhecimentos gases, né, é muito válido. Além disso, eu ainda estou acabando de formatar um outro curso, que é um nível bem maior, né, que é para a gente fazer o estudo quando você tem pessoas, né, dentro da cavidade, em relação à respiração delas, quantas pessoas você pode permitir dentro da cavidade, né, de acordo com a configuração e desenvolvimento da cavidade, número de pessoas, né? Então, esse curso ele é basicamente matemático, certo? Então, para quem gosta de matemática, é bem-vindo, tá bom? Mesmo quem goste aí também, queira conhecer, é um curso assim um pouco pesado em relação, porque a gente tem que fazer muito cálculo, tal, tá bom? Mas é válido. Bom, se alguém tiver mais pergunta, estou aí pronto para ajudar. Ó, o Miró, né, ele comentou aqui sobre o caso, né, infelizmente, do falecimento, né? Uhum. E daí ele pergunta aqui, né? Diante desse ocorrido, né? Eu gostaria de ouvi-lo, né? Existe no Brasil algum mapeamento preliminar de regiões com cavernas que apresentam uma maior probabilidade desse acúmulo de gases? Olha, que eu conheço não existe, né? Agora vamos por partes. Veja bem, a gente sempre escuta alguns comentários, né? Olha, o pessoal foi ali, o pessoal se sentiu mal, saímos da caverna, tal. Só que aí entra aquele outro detalhe que nós comentamos, que os gases ali, eles são dinâmicos. Então, por alguma característica, você teve uma concentração ou diminuição daqueles gases. Então, eu posso dizer, por exemplo, vou fazer uma avaliação hoje, com a data de hoje. Eu não sei como seriam esses gases amanhã. Então, para que a gente tenha consciência sobre isso, eu não posso fazer uma medição e falar que ela é representativa, né? Eu não posso falar, divulgar que, olha, naquela cavidade ela só tem essa condição. Não existe isso, né? Os gases ali se alteram constantemente, tranquilo? Mas deveria ter esse monitoramento, né? Pelo menos aí, igual o censo, né? Sei lá, a cada 10 anos, alguém podia fazer uma medição disso. Ok? E quais medidas, né, você considera fundamentais para serem adotadas pelas empresas que trabalham com espeleologia, né?
E a fim de garantir uma maior segurança nessas atividades, né? Bom, primeiro, ter um bom treinamento sobre os gases, né? Segundo, tomar medidas de prevenção dos acidentes envolvendo, por exemplo, que a gente está falando de gases, né? E aí ter uma condição ótima de detecção de gases. Então, assim, a pessoa deve ter ali um detector multigás, pelo menos, né? Esse que a gente fala, esses passos são os mínimos. Não tem jeito de você fugir disso. Se você quiser, pode levar o famoso passarinho, né? O canarinho que o pessoal levava, tal. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que os passos são exatamente em relação a treinamentos eficientes, né? E lembrando que nós estamos utilizando gases contaminantes a todo momento na cavidade, né? Agora, se você deixa em segundo plano a sua vida, aí a gente já não pode fazer mais nada, né? Porque isso é constantemente envolvendo sua atividade profissional. Perfeito, muito esclarecedor, professor. Deixa eu ver mais aqui. Bom, acho que a princípio de Uhum. perguntas do pessoal é isso, né? Uhum. Eu gostaria de agradecer o professor, né, pelo Opa, esclarecimento aqui em nome da SBE, né? Agradecer a isso. todo mundo aqui que participou aqui dessa live aqui, foi bem bacana aqui, com certeza é um assunto bem importante para a gente abordar, né? Muito importante, né? Muito importante. Perfeito, então, se quiser dar mais uma declaração, alguma coisa assim, senão a gente fica por aqui mesmo. Tá. É assim, só o que é válido sempre a gente ter consciência de que no caso de gás, né, você não consegue perceber de certa forma o gás. Que ele existe, existe, né? E aí, em termos de porcentagem maior ou menor, de acordo com a cavidade, né? Na própria formação da rocha, tem essas emanações. Então, assim, não é pelo fato, por exemplo, que você tem costume de ir numa caverna que nunca vai ter problema. A gente sabe que essas atividades ali dentro da caverna, elas são dinâmicas, né? Não é à toa que o pessoal aí do meio biótico fica catando os bichinhos lá e tal, porque eles podem alterar, né? Então, tudo isso pode alterar o microclima da caverna. Então, sempre leve em consideração que você precisa ter um maior conhecimento em relação aos gases, né? E vale muito aí para cavidades que você nunca foi, né? Principalmente o pessoal que faz em termos aí de licenciamento, né? Então, deveria ter aí um conhecimento maior em relação a isso. Lembrando que a gente está tratando com vidas, né? Perfeito. Muito bem. Então é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado vocês aí e da próxima a gente faz aí mais uma outra de outro tema, beleza? Agradeço demais. Obrigado aí, gente. Então, Obrigado aí, Eduardo. Obrigado pessoal que participou valeu, e uma tá boa bom. noite para todo Até a mundo. próxima. Boa noite aí, gente. Muito Até uma obrigado, viu? próxima. E Tchau, não se tchau. esqueça, pessoal, quem não for inscrito aí, se inscreve no canal da SPE, Aí. segue aí a gente nas redes sociais, o centro também. A gente está sempre